Olá, divas! Vamos para o terceiro dia em Paris comigo? Eu estava mostrando minhas escolhas do dia de hoje. Esse band-aid tá no meu dedo, mas minha unha já quebrou. E como sempre, também vai ter fotinha. A Ferdinanda dessa vez apareceu aí do meu lado pra mostrar o dela também. E a gente já saiu e hoje eu lembrei de fazer um compilado de portas lindas que eu vi por aqui. Porque eu amo as portas de Paris, só que toda vez que eu falo isso, todo mundo estranha. Mas, gente, olha isso. Você tá andando na rua, você vê isso, você não vai ficar encantada? Olha a quantidade de portas perfeitas. E todas praticamente foram antes da gente chegar em qualquer destino. A gente tava só andando na rua. E eu falo que essa cidade é linda nos detalhes. Olha a placa, ela brilhava. E isso que eu vou mostrar agora, gente, isso aí é um andaime. Tá tendo uma obra aí, mas eles deram um jeito de não enfeiar a cidade com isso. E toda vez que eu passo por esses restaurantes que deixam coisa aí, eu fico pensando que eu posso fazer enxoval da minha casa com tudo que tá aí. No caminho pra Ponte dos Cadeados eu vi o Pelé. E a gente finalmente chegou nela, que é a famosa ponte que tinha cadeados dos apaixonados, teve a cena do truque de mestre, etc. E assim, agora não tem mais nada porque a ponte estava quase tombando, mas os apaixonados resistem e ainda tem cadeados por aí, tem aí atrás do vidro que eles colocaram. Agora nos postes eles colocaram uma cordinha para conseguir amarrar em vários ângulos do poste, também nas placas, enfim, tem cadeado para todo lado. E a gente passou por um hotel que era igualzinho Zack Code, eu quis gravar só porque eu achei legal mesmo. E tem até bicicletinha, cara, que é do hotel mesmo, achei isso o auge do luxo. E a gente, falando em luxo, foi pro café da Louis Vuitton. Esse cara foi guiando a gente por uma galeria lá, tipo, podre de chique. E quando a gente chegou lá, era meio que um museu da Louis Vuitton com um café atrás. Então, essa voltinha que eu dou é logo quando você chega e todas as salas têm várias coleções passadas e outras coisas da marca. Mas indo pra parte que interessa, eles têm os doces expostos lá. Eles têm doces fixos, né? Esse aí que eu vou mostrar agora, se eu não me engano, é de pera. Eles têm o mais famoso, que foi o que fez a gente ir aí, que é esse de mousse de chocolate. E indo pra mesa, logicamente, eles te dão um cardápio. Eu achei muito fofo, que ele é todo ilustrado, meio que em textura de aquarela. Inclusive, aí já seguem preços. Acho que todos os doces tinham o mesmo preço. E eu pedi esse de vanilla e a Fernanda pediu o mais famoso mesmo de chocolate. Tava mostrando que esse guardanapo era pano. E essa era a visão de lá de cima. A mesma visão de quem tá na rua, né? Mas um pouquinho mais pra cima. Hoje o dia não tava muito bonito, vocês podem ver. Tinha esse querido aí mexendo no computador, eu fiquei pensando, não é possível que ele trabalha enquanto tá na Louis Vuitton. Não sei se ele é rico ou se ele só tava fingindo que nem a Natália Valente. Esse aí é o meu docinho de vanilla, eu tava mostrando ele. E esse é o mais famoso, né, gente? Olha a textura disso. Nossa, ele era muito bonito. Veio esse aí de brinde, no caso. Isso deve custar 1 centavo pra eles, mas pra mim conquistou meu coração porque era delicioso. Eu nem sei o que é isso, mas era delicioso. É isso que importa. Eu fui finalmente provar. O meu em cima era um leite caramelizado, algo assim, e tinham várias camadas. E, gente, a textura disso é impossível de descrever. Dá vontade de encher a boca disso e ficar mastigando eternamente. É muito gostoso. E aí eu roubei o da Fernanda, né? E ela roubou o meu pra gente experimentar. E era um mousse de chocolate, mas também era cheio de camada, textura. Era muito gostoso. Ele era assim por dentro e aparentemente eu perdi o vídeo que eu fiz do meu por dentro. Mas enfim, essa galeria, museu, enfim, que tinha aí, ele era tão grande, tão confuso, que eu fui obrigada a ver tudo, porque eu não fui capaz de achar o banheiro. Então eu dei a volta em tudo pra tentar fazer xixi. Inclusive, a título de curiosidade, aquele era o papel deles. E a gente aí, bem linda no banheiro, achei simples até demais pra estar no Louis Vuitton. Mas enfim, a gente foi em um mercadinho depois, que simplesmente tinha um lanche natural melhor do que eu comi em Versalhes e muito mais barato. Não foi legal perceber isso, mas eu achei Nutella em pote de vidro, que eu achei luxuosíssimo. E tinha, sei lá, 1 quilo de Nutella aí. Depois a gente foi pra uma lojinha que, traduzindo, chamava 10 euros ou algo parecido. Só que assim, eu não traduzia, não raciocinei. E aí, quando eu percebi que essa loja de bugiganga véia pôde, tudo custava 60 reais, pra mim não tava mais valendo a pena, entendeu? Aí eu fui embora. Apesar de ter visto essa caixinha muito fofa que brilhava muito, mas assim, não pagaria 60 reais nessa coisa véia pôde. Eu também achei no caminho essa boina. E assim, gente, quando vovôs usam, eles não ficam parecendo que estão com um capacete, não. Achei muito grande pra minha pequena cabeça. E daí a gente seguiu pra um brechó, que ele era uma vibe, assim, meio balada, sei lá. Era meio desorganizado, mas tinha muita coisa boa. Pena que era muita coisa boa pra homens, porque eu sou minúscula, então as coisas daí eram muito grandes, mas era muito boa. A gente foi pra Zara também, mas só tinha umas roupas nada a ver, não achei tão interessante como todo mundo fala. E aí, logo em frente, tinha uma Sephora. E, gente, eu não quero nada da Sephora, não, mas eu não me aguentei. E a Fernanda também, toda vez que entra, ela parece um mosquito, ela vê algum brilho, ela quer botar o dedo e fica impressionada. Isso era só uma sombra da Too Faced. E eu não sei falar não pra Sephora, a gente aproveita e dá uma descansada nesses banquinhos aí de fazer maquiagem. Sem fazer maquiagem nenhuma, é só pra descansar as pernas mesmo. E de lá a gente foi pra uma IKEA que não tinha nada demais, a gente saiu bem rápido. A Fernanda só queria entrar porque tem muito em filme e não tem no Brasil, ela queria entrar em uma, mas a gente nem explorou muito lá não. E logo depois a gente foi pro Louvre. Isso aí é meio que as costas do Louvre, né, o antes do Louvre. Lindo de morrer, cheio de detalhe.
Enfim, eu tava fazendo um 360 pra vocês verem tudo. E aí a gente chegou de fato no Louvre. Gente, eu não consigo entender qual é a graça dessas pirâmides de vidro. Eu acho que tem alguma história por trás que eu não sei. Porque essas construções lindas em volta e todo mundo tira foto nessas pirâmides de vidro. Eu tava confusa, a Fernanda claramente não sabia do que eu estava falando, porque ela sorriu e não fez cara de confusão. Mas enfim, eu perdi ela. Quando eu fui olhar, ela tava lá na puta que pariu filmando tudo. E essa textura aí que ela tá indo botar a mão, a gente achou que era de metal. Mas na verdade era pedra mesmo. Enfim, a pessoa que mora em São Paulo acha que tudo é pra esconder fio, né? Mas isso é parte da estética. A gente viu esses caras sendo expulsos também, porque eles estavam vendendo água lá, eu acho. Sei lá, não entendi direito o contexto, não. E aí eu dei a ordem certa pra Fernanda, falei pra fazer cara de choque pela fofoca que estávamos vendo. E aí ela acertou a reação. E aí lá vem mais uma dica de vida por Heloísa Borges. Gente, ali do lado, a gente acabou dando de cara com a parte de dentro do Louvre. E não tinha que pagar, a gente só tava atravessando pra ir pra próxima entrada. E a gente tava em choque, porque a gente tava vendo dentro do Louvre e a gente não vai entrar. E aí, inclusive, eu acho que foi onde rolou a cena de Heartstopper. Amo muito. Mas enfim, era lindo, a gente conseguiu ver essa parte. E do outro lado também tinha como ver, mas aí a mulher tava conferindo o ticket. Então, enfim, dá pra ver a parte dentro do Louvre. A gente tá vendo pra um ponto turístico, mas a gente errou. Botou no Google Maps e acertou. E aí, assim, gente, a configuração do céu de hoje, ela não fez download, né? Ela não funcionou. Na câmera tá meio cinza, porque eu tentei abaixar um pouquinho a luz pra vocês conseguirem ver, mas parecia uma grande softbox no céu. Não tava dando pra enxergar nada, tava branco, branco, branco. Então, assim, isso pessoalmente era muito mais bonito. Era uma construção lindíssima. E aí, nada a ver com a beleza de arquitetura, mas eu vi a pomba mais gorda que eu vi na minha vida. Eu não sei se ela tava grávida, se ela era obesa, mas a bicha não conseguia nem voar. Olha isso, chega a cair com o peso da pança. Voltando à beleza aqui, essas árvores alinhadíssimas. É só galho seco? É, mas lindo. Aí a gente até achou umas plantinhas, mas enfim, não interessa tanto assim. E a gente foi almoçar logo depois, a gente tava muito cansada, então a gente foi no primeiro que a gente achou. E olha o tamanho deste garfo, minha amiga. Tinha essa pimenta fofa também. Lá dentro era muito fofo. Era um restaurante qualquer, a gente não tava com ele no mapa. Tinha essa bicha feia aí dentro, mas na entrada e atrás da gente tinha um Lego. Isso aí era de alguma ópera ou teatro, e lá na frente tinha do Louvre, era bem bonitinho. Eu pedi um penne com salmão. Esses pães sempre vêm. A Fernanda pediu um penne ao sugo normal que vinha. E a cada refeição a gente reforça mais estereótipos latinos, porque só a gente tava rindo e conversando horrores enquanto tava todo mundo super sério lá. Achei até que a gente ia ser expulsa. E era, gente, muito macarrão. A minha sorte é que a Fernanda foi no banheiro, eu consegui chamar o garçom pra ele tirar os pratos, então ela não sabe o que eu comi ou não desse prato caríssimo. Lá a gente foi pro Jardim das Tulheiras, eu acho, que a Fernanda jurou por Deus que era o Jardim de Tulipas. Só porque as palavras se pareciam, e a gente descobriu que tulheiras, na verdade, eram as mulheres que cuidavam da máquina que moía azeitona, algo assim. Enfim, a gente ficou sem entender nada desse parque. Mas era, enfim, bonito, mas hoje o dia não tava muito bonito e quando a gente chegou aí tava ventando muito. Acabei sem querer filmar na cara de um asiático. E olha isso, gente, a névoa, esse chão aí que faz meu tênis parecer que eu voltei de alguma obra. Lá no fundo tinha o Arco do Triunfo, que eu fiquei animadíssima. E a gente foi tentar sentar, fazer vibes. E, gente, essa cadeira tava muito pesada, tava ventando muito. Tava, assim, humilhante pra pegar essa cadeira. Quando a gente conseguiu, a gente foi comer Kinder Cards, que é uma delícia, que a gente achou naquele mercadinho. A Fernanda aí tá fingindo que ela não abriu antes da hora e tá fechando de novo. E eu pedi pra ela fazer um POV fingindo que ela tava nessa cadeira. Só que eu comecei a ter crise de riso porque eu tava falando sozinha. E um velho depois começou a me olhar estranho. Então a gente começou a ter uma crise de riso porque essa cena tava ridícula. Mas era pra vocês verem como a gente tava sentada. E, gente, ninguém me disse que em Paris tinha tanto corvo. Tem corvo pra todo lado. E além de corvo pra todo lado, tem gente correndo em todo lado. Eu não vi nenhuma academia, mas todo mundo corre na rua. Esse prédio aí é uma das fotos mais bonitas que eu já tirei na minha vida. E ele é tipo um lugar pra beber cerveja. A gente vê essa criança muito querida no caminho de casa. E foi isso, gente. Isso aí já é a porta do lugar que a gente tá ficando. E agora estou editando isso aqui. Tirei até uma soneca quando eu cheguei. Beijos.